Sejam muito bem-vindos para mais um Tabelando Podcast, esse podcast que fala de futebol europeu, mas que também fala de futebol brasileiro. A gente vai falar um pouquinho sobre essa 30ª rodada, 30ª jornada aqui do Brasileirão, que teve alguns jogos diluídos aí ao longo da semana, até porque a gente teve Copa do Brasil no final de semana também. Fê, estamos aqui então com o Fernando, seja muito bem-vindo, uma boa noite para ti, bora falar sobre o Brasileirão? Boa noite a todos os telespectadores. Vamos falar sobre o Brasileirão. Teve jogos aí com resultados importantes. Realmente, a nível da tabela, o Brasileirão que já está um pouco mais à frente dos europeus, então os europeus estão começando, o Brasileirão está terminando e está começando a funilar muita coisa agora. Olho nos resultados e olho nas tabelas também. Vamos falar um pouquinho de alguns jogos que foram até importantes para a nível da tabela, né? A gente teve aqui, acho que o Flamengo 0, o Fluminense 2, foi um jogo bem importante a nível de tabela, ninguém esperava, até porque a gente teve aquela questão com o Felipe Luiz e deu aquele gás de ânimo para o time. Só que eu acho que o time do Flamengo veio muito desgastado da data FIFA, porque foram muitos jogadores que foram para a data FIFA em todas as seleções. Então isso tem um preço bem alto também pro próprio time do Flamengo também a nível de cansaço. O Flamengo até fretou voo para buscar, ainda que o principal jogador do Fluminense, que é o Arias, também estava em data FIFA pela Colômbia e o Fluminense não fretou voo para ele vir. Mas aqui é um conjunto, né? Muito mais jogadores do Flamengo acabaram sendo impactados nesse sentido. Não acho que o Fluminense jogou melhor que o Flamengo, acho que acabou por encaixar os gols. O... Tanto que depois que perde o pênalti, acontece um completo desespero no Fluminense, o Flamengo não consegue achar o gol porque tinha muita possibilidade ali de conseguir achar o gol. E aí acaba o primeiro tempo, o Fluminense consegue dar um reset no começo do segundo tempo, acho, faz os dois gols e meio que começa a cozinhar um jogo. O Flamengo não consegue mais gerar jogo também. Mas o Flamengo atacou bem mais, teve mais volume de jogo, chegou mais perto de fazer gols, inclusive, do que o próprio Fluminense. Mas neste momento, que foi o que a gente falou, para o Fluminense era resultado. E ganhar do Flamengo no Maracanã, sendo o mando do Flamengo, o Fluminense nem esperava isso, então caiu no colo, né? Sim, não importa como, não importa jogando feio ou bonito. O resultado é o mais importante para o Fluminense. Conquistar os 3 pontos e não só isso. É clássico. É jogo de Fla-Flu dentro do Maracanã. Então a vitória foi importantíssima para o Fluminense. Dá um ânimo, né? É aquela coisa do clássico que dá um ânimo. E pro final agora Sim. pro Fluminense, o ânimo era o que ele precisava, né? O ânimo era o que ele basicamente precisava, era do ânimo, então isso ajuda Essa, bastante. essa vitória é que traz a confiança dos jogadores. Todos os jogadores agora, a confiança muda completamente e consegue pensar mais ali na reta final. Já antecipando, tá, pessoal? O Fluminense tá jogando agora, no caso, né? Mas a gente tá gravando isso na terça-feira, agora meia-noite, mas tá jogando agora contra o Atlético Paranaense, se eu não me engano. Se eu não tô enganado, tá jogando agora. Isso. Eu não tô Está no acompanhando. intervalo o jogo, está 0-0. É 0-0 com o Fluminense em casa. Esse é um outro jogo que o Fluminense não pode pensar em perder. A gente já vai ver a tabela porque vale muita coisa pro Fluminense se ele perder para o Atlético Paranaense aqui. Mas como o Fluminense perdeu para o Atlético Goianiense e ganha do Flamengo fora de casa, entre aspas, né? A gente vê que esse Fluminense ele é capaz de muitas coisas. Seguindo lá na zona da degola e jogo importante que aconteceu no final de semana, pro, foi Corinthians e Atlético Paranaense. Final de semana não, aconteceu no meio de semana passada, na verdade, que foi Corinthians 5, Atlético Paranaense 2. O Atlético Paranaense bem preocupante, porque está numa queda livre, troca de treinadores, o time não consegue mais encaixar. E bem preocupante isso, o Atlético Paranaense até consegue fazer o 2-2, toma o 2-0 do Corinthians, consegue empatar o 2-2 e o Corinthians consegue fazer o 5-2, muito empurrado também pela Arena. A torcida do Corinthians a gente sabe que quando quer pega junto e faz acontecer, então empurra muito o jogo dentro de casa nesse sentido também. Um golaço do Memphis, né? Ponto, até ele tá na nossa thumb, você deve ter visto, mas justo por causa que fez um belo gol. Ainda tenho muitas dúvidas sobre o Memphis no Brasil. Me parece que é um jogador de férias, não me parece que seja um jogador que vai conseguir entregar o que se espera. Ele nem tem muito a cara do Corinthians, não é um jogador raçudo, não é um jogador que performa assim, é um jogador pelo contrário, tem muitas lesões, é até mais conhecido por ser chinelinho e não passou bem no Atlético de Madrid, não passou bem no Barcelona. É um jogador que jogou bem assim, mais pro começo da carreira, a segunda metade da carreira não foi boa, os jogos de seleção também não são tão bons. Então, assim, eu acho um jogador relativamente talentoso, mas que não tem aquela vontade toda assim, então
não me parece que seja um jogador que vai encaixar o Corinthians, mas a gente sabe que às vezes um Renato Augusto virou um ídolo no Corinthians, então às vezes tem alguns jogadores que acabam por encaixar. Eu gosto muito mais do Garro, acho que é um meio campo ofensivo muito bom, chuta com as duas pernas de longe, prepara muito o jogo, gera muito jogo para o Corinthians também. Então gosto muito. O Corinthians, para ter uma ideia, o Corinthians de que começou a temporada em janeiro do ano passado, desse ano, para agora que nós estamos em outubro, ele trocou nada mais nada menos que 31 jogadores do elenco entre vendas e entradas. Então assim, eles venderam pelo menos foram 30 jogadores e 31 entradas. Eles literalmente trocaram o elenco inteiro durante a temporada acontecendo. Então não é tão simples. O Corinthians está numa zona bem perigosa para cair. Eu brincando com o clubismo, com certeza sendo palmeirense, quero muito que caia. Quero mais é que caia. Sofro muito com isso e tu sendo São Paulino deve pensar exatamente o mesmo. Então a gente quer mais do que caia, Com mas certeza. pensando racionalmente assim, é bem preocupante a situação do Corinthians, porque a dívida é muito grande, o time está assumindo riscos muito grandes, as coisas acontecem internamente a nível de diretoria, patrocínio, que a gente vê as notícias também não são nada boas, e esse resultado realmente é um desespero, um sopro no meio do desespero que é esse Corinthians. Então, foi muito importante, olho nesse Atlético Paranaense, porque ou ele acha alguma coisa para o final da temporada agora nessas últimas 9 rodadas aí que tem, oito rodadas aí que tem para achar ponto, porque senão a queda é livre, né? Sim. Eu fui pegar os dados aqui. A última vitória do Atlético Paranaense pelo Brasileirão foi dia 28 de julho contra o Cuiabá. A última vitória Julho, pelo Brasileirão. agosto, setembro, Julho. outubro, Isso. 3 meses. Claro, teve vitória pela Sul-Americana, Ok. mas pelo Brasileirão, Ele tá vivo na a Sul-Americana ainda? última. Não, não, já saiu. Mas pelo Brasileirão, a última vitória 28 de julho. Então, é preocupante. Claro que sendo clubista, a gente pensa, Fluminense, Corinthians são times maiores, então se caísse pra gente aqui, a gente ficaria feliz por sendo clubista, mas pensando no Atlético Paranaense, a situação dele, É o mais segundo provável, né? turno, horrível, o segundo turno, é mais provável que o Atlético Paranaense caia. E a tabela também não é tão fácil, tá? Até o final da temporada Sim, aí. Tem 2 jogos com o Fluminense, tem esse de hoje e tem um ainda na Liga Arena lá pra fazer. E são jogos que valendo, não vale 6, vale 1.000 pontos ali, porque é jogo completamente direto ali pro Atlético Paranaense, né? são jogos difíceis. Pega o Atlético Mineiro, pega o Bahia, assim, times que estão ali brigando pelo G6. Então, tem jogos difíceis o Atlético Paranaense. É situação complicada. Pois, Fê, São Paulo 3, Vasco 0. Alguma coisa, alguma nota? Esse Vasco também tá meio que dá uma. Ele chegou, tava bem, tava em 19º, décimo ou nono colocado e não tá performando tão bem. Como que foi o jogo? Foi bom? Conseguisse assistir? Só algumas partes. Vitória importante, claro. Vitória para o São Paulo importantíssimo para quem quer brigar ali com vaga direta para Libertadores, sem pensar em pré, uma Que já foi uma casca de banana pro São pré-classificação. Paulo, né? Então foi uma vitória que caiu muito bem. Um destaque claro, não só eu, todo torcedor do São Paulino está gostando é do Sabino, porque foi um jogador que chegou Esse era do, machucado, do esporte, né? Do zagueiro, né? era do esporte. Chegou machucado, chegou para melhorar o condicionamento físico, não tinha perspectiva de jogar e vem surpreendendo. O zagueiro que caiu ali, na verdade, setor pela qualidade de sair com as bolas, com a bola aos pés. É o jogador que sabe sair pelo lado esquerdo ali, Ele faz dupla com quem? Com o Ferrarese? com Ou o Arboleda, com o Alan Arboleda? Franco, aí depende muito Ah, tem o do Alan jogo. Franco também, né? Tem o Verdade. Alan Franco, tem o Arboleda, aí vai depender muito do jogo. Esse jogo contra o Vasco específico, ah, Foi o foi um Arboleda, eu jogo. acho, né? Acho que foi a Isso, dupla, foi o Arboleda. isso. Então, é um jogador que vem surpreendendo. Mas o Vasco Ninguém não esperava. ofereceu nada ao jogo, assim, não. Não, foi um jogo bem tranquilo para o São Paulo. É. O jogo não foi no Morumbi Gols por de quem? conta do. Gols foram do Lucas e Luciano. Gol do Luciano no começo do jogo, aos 9 minutos, e o gol do Lucas Mas no foi início do 2 ou segundo 3? Foi tempo. 3, né? Foi três, dois gols de Lucas. Ah, foi 2 gols do Dois gols do Lucas. Ok. Lucas e um do Luciano.
Bom. Então, vitória muito importante para São Paulo, É o vitória que de resta pro ano pro São 3-0, Paulo é o brasileiro, né? É essa é o vaga da brasileiro. Libertadores, né? Sim, é o que a gente espera. Ficar entre os 5 primeiros e conseguir vaga direta. Boa. Passando então para Fortaleza e Atlético Mineiro, 1-1. Eu não vou ficar em cima desse jogo, tá? Se tu quiseres dar alguma nota, mas é só o Fortaleza saiu com expulso, não ganhou em casa e praticamente deu adeus à disputa pelo título, porque o Botafogo e o Palmeiras não vão deixar escapar muito ponto, muita coisa de ponto. Vai ser no máximo um empate aqui, outra colar, mas a gente vai ser engatação de vitória agora e o Botafogo é que pode dar uma oscilada ainda, que eu acho, por causa da Libertadores ter duas competições, mas acho que o Fortaleza não vai ter o gás necessário. Inclusive agora joga contra o Palmeiras no Allianz, a próxima rodada é no Allianz. Então se o Palmeiras ganhar do Fortaleza no Allianz, realmente acho que daí deu adeus. Esse, esse eu acho que é o jogo chave do restante do campeonato. Porque se o Palmeiras ganhar, ele briga pelo título. Se o Palmeiras perder, e aí se o Botafogo ganhar, claro, então fica É, mais um pouco mais longe, faltando 6, 7 jogos. Então, esse é o jogo chave. E aí vai dizer se o Fortaleza ainda tá em jogo ou não. Ou vai ficar para o Palmeiras e Botafogo. a casca de banana tá nele porque tem dois pontos aí. Depois a gente vai falar um pouquinho mais dos próximos jogos, porque o Palmeiras joga em casa contra o Fortaleza e joga em casa contra o Botafogo ainda, nessas últimas 8 rodadas. Se ele ganhar do Teoricamente são Fortaleza. 6 possíveis pontos. Exatamente. Hum, Se ele tira fora se ele ganhar no Fortaleza, ele tira fora o Fortaleza e pressiona muito o Botafogo, que vai jogar fora de casa contra o Bragantino, que está desesperado e não é o Atlético Paranaense, não consegue arranjar coisas. Inclusive, o Botafogo em casa empatou com o Criciúma. Então, assim, já é um sinal de que esse time pode oscilar. E eu, como palmeirense, com certeza estou muito esperançoso nesse sentido. Mas é uma casca de banana jogar contra o Fortaleza em casa. Lembrando que no primeiro turno o Palmeiras tomou 3. Foi o único jogo que o Palmeiras tomou 3 no campeonato. Foi lá para Fortaleza e tomou 3. Então, assim, o time do Fortaleza é um time que costuma incomodar muito o time do Palmeiras. Então, o Palmeiras precisa muito dessa vitória. A rodada era uma pré-rodada, essa rodada 30 e essa rodada 31, porque essa rodada 30 ela era ao contrário, porque o Botafogo jogava em casa contra o Criciúma, então a casca de banana estava ali, e o Palmeiras jogava fora contra o Juventude. Então o Palmeiras tinha uma boa probabilidade de ganhar. E o Botafogo não ganhou e o Palmeiras ganhou. Agora o Palmeiras vai jogar contra o Fortaleza em casa, que é uma casca de banana porque tem que ganhar e é um jogo relativamente não, bem mais difícil que jogar contra o Criciúma, no caso. E o Botafogo vai jogar fora contra o Bragantino. Eu acho que até sem a pressão, acho que é até mais fácil o Botafogo ganhar do que propriamente o Palmeiras ganhar do Fortaleza. Então, existe para mim uma casca de banana bem grande aí nessa questão do Palmeiras e Fortaleza. E foi o que tu falou. Vai valer muito pro campeonato, porque se o Palmeiras ganhar do Fortaleza, ele tira o Fortaleza da disputa. E ele sabe que ele vai disputar com o Botafogo. E ele sabe que ele tá um ponto, ele precisa ganhar do Botafogo na casa dele. Então, aquela lá vai ser o jogo da final. Então tá valendo muita coisa esse jogo agora e é muito bom pra gente, pelo menos nessa altura, que a gente não tenha jogo no meio de semana, porque consegue descansar, Pro consegue Botafogo é mais difícil. Tem 3 competições. Então, três da Copa do Brasil não, duas. né? Copa do Brasil não. Copa do Brasil não. É, É tá. só Libertadores e Brasileirão. E a E Libertadores é contra o Uruguaio, cara, e jogo contra o Uruguaio é sempre caro. É sempre caro. Então tem viagem, não vai que ser o isso jogo fácil. tem viagem para o Uruguai, que isso acaba desgastando assim. O Botafogo está fazendo uma campanha muito bonita. Realmente é um time muito forte fisicamente, um time que faz transição, tá bem encaixado. Só que ele corre muito risco de ficar com os dois abacaxi na mão, que é perder o brasileiro e perder a Libertadores, porque não consegue desdobrar nesse sentido agora. Eu acho que algum dos dois ganha. Eu acho pouco provável que ele perca os dois. Mas se ele perder os dois, pode bater tão errado depois do ano passado, de uma maneira tão errada, que as coisas podem ficarem bem complicadas pro lado do Botafogo para a próxima temporada, sabe? Mas seguindo aqui, Principalmente então. pela quantidade de dinheiro gasto. Exatamente. Então, um dos dois ele tem que levar. Se É. não levar os dois, Vai, vai ficar feio pro John vai. Day. Já não. Aquilo do ano passado já ficou bem estranho. E aí, Sim, agora para essa, agora ainda mais o Textor com as acusações todas que eles fez contra o futebol brasileiro, fica pior ainda. Bom, então a gente já falou ali do empate do Botafogo Criciúma, muito ruim pro Botafogo, empatar com o Criciúma. E até eu vi alguns vídeos de comparações que foi um pouco do Botafogo do final da temporada passada, né? Toma um gol no final, num completo desorganização do time, desnecessário, aí faz um gol no final, o 2-1 e tá anulado por causa de uma mão.
de VAR e reclama do VAR, mas até o pessoal tava falando, porque quando foi com o Palmeiras na Copa do Brasil, na Libertadores por causa da mão do Gustavo Gomes, daí era mão. Agora, quando é com eles, que a mão é sobre o brasileiro, não é mão. Então, existe toda essa discussão que o Textor levantou, esquentou isso também. Então, boa parte do futebol brasileiro está contra o Botafogo nesse sentido, porque não se ajuda com o nível de declarações, não consegue provar e tudo mais. Isso é um problema no futebol brasileiro. É, exatamente. É muito com clubismo, então ninguém se ajuda. Exatamente. Então, assim, é muito complicado e saiu bem caro esse empate. E sim, cara, esse Criciúma fica, tá? Time bem forte, cara, bem heróico e bem organizado. O time tá com o treinador desde o começo do ano. Foi o treinador que subiu da B pra A. É bem legal de ver esse trabalho do Criciúma. Eu que sou de Santa Catarina, assim, realmente para mim é até um orgulho ver como tem sido organizado, porque eu vi Figueirense subir, vi Avaí subir, vi Joinville subir, Chapecoense subir, e não era tão organizado quanto esse time do Criciúma. É um time bem organizado mesmo e é um time bem montado. A gente teve Cruzeiro e Bahia, que a gente não sabe mais quando os dois vão ganhar na vida, porque só empate e perde. Impressionante que esses dois times, mas nenhum dos dois vai cair, nenhum dos dois vai ganhar e Vamos ficar ali vou ficar tentando ali uma no meio. vaga sul-americana, talvez uma pré-Libertadores. Tivemos o Grenal, vitória do Inter 1-0, lá no Beira-Rio, né? Então, isso sempre é bem forte ali no Rio Grande do Sul, dos maiores clássicos do Brasil também. E deu uma balançada bem grande. A entrevista do Renato foi muito forte, ele batendo em jornalista, e ele parece que pegou folga 2 dias antes do para ir pro Rio de Janeiro jogar futebol, que o pessoal fala. Aí ele falou pro jornalista que isso não influenciou em nada no resultado, de que ele pegou 2 folgas no ano só. Então, assim, tá um bafafá lá pro Rio Grande do Sul bem grande sobre essa questão do Renato. Gerou um desconforto bem grande a nível de diretoria também, essas atitudes dele. Ele tem um jeitão meio Mourinho, assim, meio Special One, assim, eu sou foda e tipo, para de me cobrar porque eu resolvo isso aqui. O Grêmio não tá lá aquelas coisas, acho que não vai cair. Até relativamente se recuperou. Se a gente pensar tanto o Inter quanto o Grêmio pelo que passaram no começo do ano, né? Não começo, mas no metade do ano ali, mas pelo que passaram também, é até impressionante como esses clubes estão bem, né? E eu falei pra ti que o O Inter era o Inter, o grande Inter time dos. princip- é, e o Inter principalmente, porque ele tá muito bem no campeonato. Foi o que eu De falei. acordo com o que Olho no passou, tá Inter porque é o muito time bem. do segundo turno. O Inter é o time do segundo turno. O time melhorou muito com o Roger Machado, que começou fazendo um trabalho muito bom no Juventude e depois largou, no caso, para ir pro Inter e conseguiu encaixar esse Inter de novo. E eu quero mais esse Inter pro ano que vem, que é o que eu já te falei. O Inter tem costume de terminar os anos bem, começa os anos mal e isso paga um preço muito caro porque cai nas competições e termina sempre o brasileiro bem. Mas precisa um pouco mais de regularidade nesse sentido. Tivemos vitória do Vitória sobre o Bragantino e é bem importante porque o Vitória pressiona muito o Corinthians, pressiona o Fluminense, pressiona o próprio Bragantino, pressiona o Atlético Paranaense, aquela zona que a gente vai ver aqui daqui a pouco a tabela, então um ponto bem importante essa vitória do Bragantino. E eu deixei aqui também o Juventude 3, Palmeiras 5, que eu assisti. O jogo foi muito legal de assistir, porque eu passei raiva e passei amores e ódios. Era impressionante. O Palmeiras fazia gol, o Juventude fazia gol. O jogo foi maluco, completamente maluco. A arbitragem foi horrível. Teve pelo menos um pênalti pro Palmeiras escandaloso, cara, uma tesoura dentro da área que não deram. Mas eu nem vou dizer que é contra o Palmeiras, como tem alguns palmeirenses que falam, porque a arbitragem é ruim. Não é que é contra o Palmeiras. Ontem é a favor do Palmeiras, hoje é contra o Palmeiras. A arbitragem é ruim. Teve a falta no Estevão, não sei se tu viu. Ele escapa num contra-ataque, o cara é o último homem, dá uma sarrafada nele, ele cai no chão, rola, levanta, continua correndo, o cara vem, dá uma segunda nele, o juiz dá amarelo, ele indo em direção ao gol, sozinho. Então, assim, é uma coisa que tu fica, como que não expulsa um jogador desse, assim? É inacreditável como que a arbitragem consegue fazer essas coisas, assim, sabe? A arbitragem brasileira é difícil a gente falar algo, porque é muito ruim. Muito ruim. Uma das É, piores arbitragens que tem. é impressionante como consegue complicar o jogo, assim, sabe? Cara, o jogo Juventude e Palmeiras era um jogo pra ser fácil de lidar, cara, não tinha tantas complicações. E ela consegue se complicar muito nesse sentido, assim. Vitória importante para o Palmeiras, hat-trick do Veiga. Um fato curioso, é o primeiro hat-trick do Campeonato Brasileiro. Ninguém tinha feito 3 gols até agora. Na 30ª rodada, ninguém tinha feito 3 gols do Campeonato Brasileiro. E Estevão fez um gol também, com um passe do Felipe Anderson. O Palmeiras jogou relativamente bem. Sofreu um pouquinho defensivamente, que não é muito comum o Palmeiras sofrer defensivamente. Um time que normalmente pelo contrário se defende melhor do que ataca, tem mais dificuldade de atacar, tanto que
quantas vezes eu já escutei mesmo de que o Abel é retranqueiro, mas é porque o time não tem tanta característica de atacar, nunca teve essa característica de atacar e há anos está procurando um 9, desde o Gabriel Jesus não acha um 9, então aumenta essa dificuldade. Veio o Endrick, mas não era bem um 9, saía muito da área. Tanto que no ano passado a dupla titular campeã brasileira é Breno Lopes e Endrick, para ter uma ideia de como o Palmeiras não tem essas soluções de ataque que todo mundo acha que tem. Aí vem o Estevão agora, mas é um ponta também. Então o Flaco Lopes tem seus gols, ali são 17 gols no ano, melhor temporada da carreira dele, mas é 10 gols no Paulistão, né? Então ter 17 no ano, 10 no Paulistão, ok, ajudou muito para ganhar o Paulistão, mas são 7 gols entre Brasileiro, Copa Brasil e Libertadores. É muito pouco para ser o 9, né? De um time que está disputando sempre o topo. Então a vitória é realmente muito boa. Aumenta a confiança. E acho que o que o Abel queria é o que o Palmeiras precisa e vai ter que é a semana para descansar e para jogar contra o Fortaleza em casa. E esse jogo já começa a valer milhões porque vai ser literalmente daqui para frente cada jogo uma final muito grande para o Palmeiras. Tô bem confiante que ganhe, porque além de algumas pessoas acham que realmente vai ganhar, e a gente também realmente acha que se bater um pouco errado no Botafogo, é a chance de ganhar. E como a gente joga em casa com eles, foi o que eu tô falando pra malta toda, assim, a gente só precisa ficar perto, precisa ficar 1, 2 pontos, empatam ali, eles ganham, daqui a pouco eles empatam, eles perdem, a gente ganha. Precisa ficar até 3 pontos na disputa, porque aí aquela final lá, aí se perder naquele jogo, aí ok, tudo bem, perder o campeonato faz parte do jogo. Mas tem que conseguir chegar naquele jogo com condições de ganhar o título. Tá mutado, eu acho, Fê. Acho que tá mutado, Fernando. Eu não te ouço. Tá realmente estranho, mas eu não tô te ouvindo nada. Não sei o que aconteceu com o teu microfone, hein? Antes tava azul aí no. Tá usando aqui, mas agora não tá mais nem azul. Não sei se acabou. Ah, mas é. Voltou. O áudio voltou. Tivemos um pequeno probleminha técnico, ver se a gente consegue recolocar o Fernando aqui. Vamos ver se ele consegue voltar aqui conosco. Voltou. Aí, O áudio tá vamos, ok agora. Tá um pouquinho, vamos, só tá com a vamos. câmera com a diferença ali do coisa. Mas pode ir falando aí que tu tava. Você está confiante? Acha que é possível a vitória O na campeonato, final? sim. Acho que dá pra ganhar. Acho que não. Tomara que não, né? Na verdade. Mas eu acredito, né? Acredito que vai ficar o Botafogo. Acredito que o Botafogo não consegue a Libertadores. Acredito que será uma decepção para eles e aí eles vão tentar tudo que puder no Campeonato Brasileiro. Mas se tu for Botafogo, quem vai ganhar a Libertadores? Tá mais pro River Plate. A final em casa. Dificilmente o Botafogo ganha a É que tem o Galo, Libertadores. né? Tem o Galo também. O Galo. É um time Assim, chato o esse Galo time do Galo, é um cara. time chato. Não é um time que tá jogando bem. É um time que só tá jogando defensivamente. Sim. Contra o São Paulo. Passou por causa de um gol no final do jogo. Um erro defensivo do São Paulo. Uhum. E jogou com o regulamento debaixo do braço. Fez correto. Não é errado isso. Fez corretamente. Pegou o regulamento, colocou debaixo do braço e bora classificar. Mas River Plate acredito que passa e chega a final vai ser em casa. E é óbvio que vai ter. Muita gente vai comprar o ingresso, falar que é torcedor do outro time, Ah, sair como para isso casa de acontece sempre na carro. América do Não, Sul, né? sim, sim. Eu acredito que dificilmente o título será de outro time sem ser o River Plate esse ano. Vamos ver. Bom, o nosso 11 da jornada, então, que a gente está trazendo agora sempre o 11 da jornada. Temos o Rocher no gol com 8.9. Eu não vi o Grenal, então, para ser 8.9, ele deve ter feito algumas boas defesas. O Bernabé é um lateral, um achado do Roger, parece. Lateral esquerdo parece muito bem. O Sabino comentaste, também muito bom o jogo. O Manuel, zagueiro do Fluminense, também. Fechando a zaga, o Bruno Tubarão na lateral direita. Confesso que eu não vi o jogo do Atlético Goianiense, então não tenho nem propriedade se realmente esse seria o melhor lateral direito da rodada. O Ronaldo Juventude, ele fez um bom jogo, fez gol também contra o Palmeiras, então não sei se isso impacta, mas colocou bola na trave, realmente um bom volante.
Na parte de ataque, eles colocaram quatro médios, quatro meio-campistas para um atacante. Então colocaram o Lucas com certeza, com 2 gols mais do que merecido. O Garro também fez gol e assistência mais do que merecido. O Veiga com 3 gols, não tem nem como falar que não. E o Nicão do Atlético Paranaense, eu vi que ele fez gol e deu assistência também, mas não, por ter perdido, eu não sabia que ia ter uma nota tão alta. Até teve uma nota mais alta que o Garro. E Mesmo ele o. perdendo 5 gols. 5-2, Pois é, um gol e uma assistência, uma nota alta. Me surpreendeu. também me surpreendeu. O Nicão me surpreendeu aqui nesta lista e o Tiquinho na 9, que também acho que foi um pouco exagerado aqui. Acho que teriam outros nomes aqui do que foram da rodada, mas também nada muito fora do que aconteceu. Bom, seguindo aqui então para a nossa tabela, então é o que a gente estava falando aqui, Botafogo em primeiro com 61 pontos, 30 jogos, Palmeiras 60 pontos, 30 jogos também, Palmeiras com um saldo um pouco melhor que o do Botafogo, mesma quantidade de vitórias. Então por isso que essa vitória contra o Botafogo, ela mesmo que empate em pontos, a gente vai ter vitória com o confronto direto e vai ter mais vitórias também, então tem este ponto também. Fortaleza, então, em terceiro com 56 pontos, já está 4 do Palmeiras, 5 do Botafogo. Já está um pouco difícil se perder para o Palmeiras, aí já vai para 7, faltando 7 rodadas, então já fica. A gente está falando de 21 pontos, mas mesmo assim, difícil que Botafogo e Palmeiras deixem escapar muitos pontos pelo caminho aqui também. Depois a gente tem Flamengo em quarto com 51. Antes do Fla-Flu, eu escutei flamenguista, inclusive, falando que o Flamengo estava disputando pelo título ainda. Escutei isso de flamenguista. Falei, gente, não, vocês estão um pouco fora. Não, mas é porque o Palmeiras tirou essa pontuação ano passado. Falei, gente, ano passado foi a Catumbi. Não, porque em 2009 a gente tirou essa diferença. Falei, gente, não vai. O Palmeiras e o Botafogo não vão oscilar nesse nível para tirar essa quantidade de pontos. É 10 pontos pro Botafogo, 9 pro Flamengo, pro Palmeiras. Não vai tirar isso. E o Flamengo ainda com a Copa do Brasil por jogar, então que é a prioridade da temporada. Então não vai jogar para isso. O Flamengo vai jogar para pegar o quarto lugar ali da Eu entendo Libertadores que e se o não deixar Flamengo escapar ainda pro tem. São Paulo ainda, né? Sim, eu entendo que o Flamengo tem quase 10 jogos ainda, 9 jogos, mas tudo bem, 9, 3, 18 pontos, mas aí vai ter que ganhar tudo e torcer para ver na frente tudo perder. Não. Dificilmente aí pro Flamengo, É porque muito o Flamengo difícil mesmo. já tá fora do título. Sim, sim. Então temos o São Paulo então em quinto com 50 pontos, o Flamengo com um jogo a menos, né? A gente tem alguns jogos a menos, tá? Tá quase alinhando. Provavelmente na 31ª, 32ª rodada a gente já tenha todo mundo na mesma rodada, com a mesma quantidade de jogos. Na rodada tá todo mundo jogando já. Internacional que eu falei em sexto, com 49 pontos, chegou o Inter, né? Realmente subiu, já tá em sexto. Ele que estava lá quase na zona de rebaixamento pelos jogos que estavam atrasados também. Bahia em sétimo, o Bahia perdeu bastante gás agora no final, 46 pontos. O Cruzeiro, que eu também brinquei, ele não sabe quando que vai ganhar, porque os dois perderam muito gás agora nas últimas rodadas, últimas 5 rodadas aí. Bahia e Cruzeiro, 44 pontos. Atlético Mineiro em nono, 41 pontos. Vasco em décimo com 37 pontos. Virando a tabela, a gente tem Criciúma em 11º, que eu falei, realmente bem considerável essa campanha do Criciúma, 36 pontos. O Grêmio em 12º, o Grêmio está atrás do Criciúma, com 35 pontos. O Bragantino em 13º com 34, ainda tinha feito boas pontuações, por isso que ainda está em 13º. Mas tem o Juventude com 34 também, que vai brigar ali junto com o Fluminense, Corinthians, Vitória, Atlético Paranaense na briga. Até acho que, se calhar, talvez não, o Cuiabá ainda também, eu ainda considero que possa até brigar, precisa fazer ponto, não ganhou do Atlético Goianiense, isso ficou bem caro, senão poderia estar com 29 e 32 para sair, era 3 pontos, mas ainda tem chance. A gente tem Juventude 14º, Fluminense 15º com 33, deu uma respirada, porque estava sofrendo sempre com a zona de rebaixamento. A zona de rebaixamento está com 3 ali, mas são 4 times, tá, gente? O Vitória já está na zona de rebaixamento. Corinthians 16º com 32 pontos, o Vitória 17º com 32, Atlético Paranaense em queda livre com 31, Cuiabá com 27 e o Atlético Goianiense já virtualmente rebaixado aí com 22 pontos, tá? Isso que a gente tem de tabela. Algum comentário aqui a nível de tabela, Fê? Não, vamos acompanhar aí os times, torcer para que ter tudo certo aí com Atlético Paranaense, Vitória, esses times assim, para os maiores caírem. Uhum. Mas vamos acompanhar o restante da temporada. Bom,
Falando então da próxima jornada, a gente vai ter jogos de sábado a terça-feira, tá? As rodadas do Brasil são até um bocado diferentes. Este horário ainda tá o horário de Portugal, tá? Não são horários do Brasil. E a gente vai colocar aqui daqui a pouco os GMTs aqui. A gente vai ter até uma troca de fuso de horário de verão aqui. Então atualmente de Portugal para o Brasil está 4 horas, vai passar a ser 3 horas. Então a gente vai deixar essas notas aqui também nos próximos. Se calhar a gente já consegue deixar isso pronto para vocês também, tá? Então, Vitória Fluminense, valendo tudo e mais um pouco. Então, o Fluminense tem Atlético Paranaense agora e tem Vitória no final de semana, então precisa ganhar os dois jogos, porque senão vai tomar muita pressão. E o Vitória fora de casa, o Fluminense ainda com o Atlético Paranaense em casa. Grêmio e Atlético Goianiense, uma boa chance para o Grêmio fazer os 3 pontos. O Renato parar de chorar um pouco, porque está falando demais e está fazendo de menos. Palmeiras e Fortaleza que a gente falou, jogo muito importante 8h30, então com certeza essa eu estarei sentadinho na frente da TV para assistir. Flamengo e Juventude, acho que uma boa oportunidade para o Flamengo fazer ponto, mas é meio perigoso se o Flamengo quiser considerar apenas Copa do Brasil, de esse Juventude tem seu valor, está incomodando, tá? Tem feito seus pontos. Atlético Paranaense e Cruzeiro, como o Cruzeiro não quer ganhar, é a chance do Atlético Paranaense ganhar, porque o Atlético Paranaense está numa fase muito difícil em casa, na Liga Arena. Isso pode ser às vezes até pior pela pressão da torcida, pela fase que está e enfim, mas acho que é uma boa oportunidade para esse Atlético Paranaense é, tentar ganhar um jogo, começar a tentar sair do buraco. Bragantino e Botafogo é um jogo que o Botafogo ainda acho que é o favorito, mas o Bragantino não é um time tão, não tá um time como o Atlético Paranaense em tanta queda livre e tem essa qualidade também, jogando lá em Bragança Paulista sempre é um bocado chato jogar lá também. Tem Atlético Mineiro e Internacional, já no sábado às 23 horas. Acho que é um jogo bem legal. Vai ser um jogo interessante de ver. Vou ver se o Galo vir com o time reserva, ok. Aí eu acho que o Inter deve fazer os 3 pontos. Mas se o Galo vir pelo menos aí com mais da metade do time titular, acho que é um jogo bem interessante de ver. O Inter tá jogando bem também. E é uma boa prova para em cima daquela tua tese, que o Galo não tem jogado bem, tem conseguido achar resultados, mas não tem jogado bem, então pode ser interessante, ainda mais que é em casa. E o Galo não tem um grande retrospecto em casa, tem sofrido muito na Arena MRV. Criciúma e São Paulo, jogo bem chato pro São Paulo, porque o Criciúma é um time que incomoda muito e dentro do Liberto Wilson lá é bem chato de jogar. Então é bem perigoso esse jogo para o São Paulo. O São Paulo tem bastante dificuldade de jogar fora de casa, né? A gente sabe disso, é um time que tem dificuldade de fazer gol fora de casa, né? De atacar mesmo fora de casa. Então, os próprios São Paulinos, já vi muitos vídeos, não só o Fernando comentando comigo, né? Mas muitos São Paulinos reclamando muito do jeito que o time joga fora de casa, do jeito que o Zubeldia coloca o time para jogar. E o Criciúma é um time que está querendo fazer ponto para escapar logo, então é bem perigoso esse jogo para o São Paulo, sim. Né? O São Paulo tem que tomar um certo cuidado aqui. Cuiabá e Corinthians, outro jogo muito perigoso para o Corinthians, mesmo que seja o Cuiabá tá em casa, porque é um time que está precisando da vitória, é um time fraco Confronto relativamente. direto. É um confronto direto, sim. E para o Cuiabá vai ser a vida para conseguir tentar ainda ter alguma chance de escapar, né? Então, conseguir tirar pontos do Corinthians a essa altura agora vai ser realmente aquela vitória de 6 pontos para eles, né? E para fechar a rodada, então, na terça-feira, terça-feira que a gente fala porque é meia-noite, né? Vasco e Bahia. A rodada vai até segunda, então, na verdade. Vasco e Bahia fecham a rodada, que é um jogo também de duas equipas que estão muito oscilantes, então não dá muito para saber o que pode acontecer. O Vasco em casa relativamente é um time até forte, mas esse Bahia também já mostrou alguma coisa durante a temporada. Então vamos ver o que pode sair dessa rodada, que cada rodada agora, né, que a gente vier falar aqui, é uma rodada de muito impacto e muita mexida na tabela, porque tá valendo muita coisa já nessa altura, né? Vamos acompanhar. Tem jogos legais aí que dá pra gente ver. Atlético Mineiro Internacional pode ser um jogo bom de se assistir. Bragantino, Os dois Botafogo times, também, Criciúma e São sim, Paulo também vai também. ser um jogo legal de ver. Tem bastante jogos aí que dá pra gente acompanhar. Boa, mais alguma coisa de Brasileirão, Fê? É tudo Brasileirão. Vamos ver aí o andamento do restante do final da temporada. Boa. Gente, então fechamos o Brasileirão, tá? Fechamos a 30ª rodada, abrindo a 31ª aqui para vocês. Não esqueça de deixar o like, de seguir o canal, de ativar o sininho, de colocar o comentário também para a gente falar um pouco sobre futebol.
E é isso, tá? Fechamos o Brasileirão. Obrigado a todos, até a próxima.